Novos Rumos nasceu no bojo mesmo do processo da luta pela emancipação, como uma necessidade, né, da gente discutir o novo município, porque você vê, a emancipação aconteceu no dia 15 de novembro, e no Natal de 1990 nós já fizemos uma transmissão experimental, já testamos o transmissor. E em fevereiro a Rádio Novos Rumos já estava no ar, de certa forma, fevereiro de 91 já estava no ar, e ela foi legalizada, foi organizada como rádio comunitária, foi criada como instituição com estatuto, eleição, etc., no dia 13 de abril de 1991, antes do município ter o seu governo. Por quê? A rádio era uma forma de discutirmos, né, o processo eleitoral que viria em 92, né, de discutirmos, enfim, quais seriam os procedimentos e as necessidades para se implantar o município. Essa discussão foi toda feita através da rádio. Tanto que a rádio teve uma importância vital nos primeiros anos do governo do Dr. Pedro Jorge, do Dr. Jorge, né, do Dr. Jorge Pereira, foi o primeiro prefeito da nossa cidade. Eu concorri também em 92 a prefeito, não logrei êxito, né? Se não me engano foi o quarto colocado na disputa. O primeiro foi o Dr. Jorge, o segundo foi o Rubem Lima, que era do PDT e era apoiado pelo prefeito de Nova Iguaçu. O terceiro foi o Robson, que era filho do professor Joaquim, o Dr. Robson, e eu fui o quarto na época colocado. Éramos 10 candidatos a prefeito na cidade. Enfim, e então a rádio nasceu no bojo dessa necessidade de discutirmos a cidade, a implantação da cidade, a organização da cidade. E também, é claro, de comemorarmos, né, o feito que foi a emancipação. E, isso estou dizendo assim, do ponto de vista local, mas do ponto de vista nacional teve uma outra razão, né? Nasceu no bojo da luta pela democratização da comunicação. Nós vivíamos uma verdadeira ditadura na comunicação, né? Com o domínio da Globo, de outras grandes emissoras, de grandes jornais e tal. O povo não tinha voz, não tinha vez, não era como hoje, que a gente tem essa internet aí que é uma liberdade total, todo mundo fala, todo mundo tem voz e vez. Não havia isso, ninguém tinha, o povo não tinha voz e não tinha vez, né? E aí nós começamos a questionar. Existia um movimento nacional chamado Frente Nacional pela Democratização da Comunicação, movimento do qual eu fiz parte. Na época eu trabalhava com o Betinho, o famoso Betinho, Herbert de Souza, lá no IBASE. O IBASE tinha um projeto que eu coordenava chamado CRIA, Centro Radiofônico de Informação Alternativa. Eu fui convidado pelo próprio Betinho, tive essa honra, esse prazer, né, para tocar esse projeto, para dirigir esse projeto. Durante 2 anos eu trabalhei com o Betinho, 88, 89 e 90. Foi exatamente quando estava acontecendo aqui o processo da emancipação. E então a gente participava desse movimento nacional pela democratização, e aí a gente pensava, o que a gente vai fazer e tal. Tinha algumas rádios ousadas, né, que eram considerados rádios piratas. Tinha um rádio de universidade, tinha a Rádio Papagoiaba, que era da Universidade Federal Fluminense, tinha uma rádio em Campos também, cultural, uma rádio muito interessante, mas não existia ainda uma rádio comunitária, uma rádio que o povo pudesse ter acesso direto. Alguns sindicatos também já estavam colocando algumas rádios no ar, e todas essas rádios eram consideradas piratas, dizia que deve ter interferência na aviação, tinha um monte de historinha, né? Enfim, para poder controlar e evitar que essas rádios surgissem e pudessem ser um instrumento de crescimento da organização popular, né? Era uma bolha que a gente teve que romper, né? E rompemos na marra, porque não dá para... Se não era legal, como é que a gente ia pro ar? Não? Mas também nós achávamos que não era ilegal, tanto que nós fomos absolvidos na justiça em cima de um dispositivo, né, de um tratado internacional. Tratado de São José da Costa Rica é o nome desse tratado. Um tratado do qual o Brasil era signatário e que dizia que você não podia ter um controle absoluto sobre o espectro radiofônico, que emissões assim de baixa potência teriam que ser admitidas. E nós então nos apegamos a esse conceito que tinha nesse tratado internacional, do qual o Brasil era signatário, e portanto a justiça tinha que se submeter a essa questão, né? E também, obviamente, nos referenciamos na própria Constituição brasileira, lá no artigo 5º, um daqueles itens do artigo 5º que fala da liberdade de expressão e tal, etc., né?
E aí foi isso. Nós queríamos liberdade de comunicação, porque uma coisa é liberdade de expressão, outra coisa é liberdade de informação e outra coisa é liberdade de comunicação. É o direito de comunicar, né? Você tem direito à informação, você tem direito à expressão, mas você tem direito também à comunicação, ou seja, de você ser o protagonista disso. E era isso que nós queríamos dar, protagonismo ao povo, botar o microfone na boca do povo, o povo falar o que quisesse. Claro que com aquelas limitações, porque toda liberdade tem limite também, né? Claro. É o limite da ética, é o limite da verdade, enfim, mas enfim. Nós conseguimos criar nós fomos pioneiros nessa questão dos microfones abertos para o povo. Mas enfim, foi inevitável, nós levamos essa luta adiante. A Rádio Novo Juntos foi a primeira rádio comunitária do país. A nossa assembleia de fundação da Rádio Novo Juntos e o nosso estatuto foi considerado não, ele foi tomado como exemplo e como para todas as rádios que vieram depois tomaram o nosso estatuto como exemplo, né, como base, como referência, inclusive a própria lei, a lei que criou as rádios comunitárias, né? Se você pegar a lei e pegar o nosso estatuto, que é anterior à lei, você vai ver que tem muita coisa que está na lei que estava no nosso estatuto. E nós também ajudamos a redigir a lei, eu e o Tião Santos, companheiro nosso, fundador da rádio aqui conosco. É uma luta difícil. A rádio foi fechada 3 vezes pela Polícia Federal, né? Na segunda vez que ela foi fechada, que eu fui realmente preso e aí houve uma movimentação muito grande na cidade. Eu agradeço a muita gente que participou dessa movimentação. O ex-vereador Zé Carlos Nunes de Paula, né? O ex-vereador Jorge Nascimento também nos ajudou. O Dequinha também, que na época era vereador, o Dequinha teve uma participação muito intensa no processo da emancipação, é bom que se diga isso. E o Dequinha também na Rádio Novos Rumos. Eu tenho uma foto do primeiro programa que nós fizemos, nós estávamos no porão da casa do Tião Santos, ali no meu bairro, no bairro São Cristóvão, né? E no porão mesmo, porque a casa tinha um porão assim, onde nós instalamos a aparelhagem de som e tal. E aí nessa foto estamos eu, o Tião, o Gonzaga, o Dequinha, a Nice Pinheiro, meu Deus do céu, eu não queria esquecer ninguém, mas eu vou esquecer, não tem jeito. Não tem jeito. Tinha outra pessoa, Rio dos Santos. Então é isso, em resumo a história é essa. Houve muita luta, muita gente participou, muita gente contribuiu. Essa rádio fez um sucesso fantástico na cidade, 1996, 97, 98. Era assim, era top, era um negócio assim impressionante.